Bom dia a todos, graças e paz do Senhor Jesus. Então vamos abrir a Bíblia em Filipenses 4, versículo 11 a 13, para a gente fazer a leitura do texto bíblico. Diz assim a palavra do Senhor: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, seja com muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela Tua palavra, que o Senhor ministre aos nossos corações, que o nosso entendimento seja aberto pelo Teu Espírito Santo, para compreendermos aquilo que o Senhor quer falar conosco em mais esta manhã, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Queridos, ninguém em sã consciência deseja ser derrotado, deseja perder, né? Todos nós desejamos ser vencedores na vida. Queremos nos dar bem, queremos que as coisas deem certo. Ninguém vai se matricular num curso do tipo como perder ou como ser um bom perdedor, né? Se eu disser aqui nessa manhã que Jesus quer te fazer um perdedor, ou que Jesus quer nos fazer derrotados, tem muita gente que vai me considerar louco, ou até coisa pior, né? Desviou, saiu dos caminhos do Senhor. Mas a perda é tão importante quanto a vitória, porque a perda ela mostra a realidade da vida, ela mostra que a vida não é feita de vitórias somente, ela mostra que nós somos humanos, que nós dependemos do Senhor, que nós nascemos, vivemos e um dia vamos morrer também. Essa é a realidade da vida e o apóstolo Paulo mostra bem isso para a gente. Só que a gente vive num mundo de uma cultura extremamente positiva, extremamente valorizando a vitória, só valoriza a vitória. A cultura da nossa sociedade, primeiramente, é uma cultura de produtividade. Se você não estiver produzindo no seu serviço, na igreja, na sua família, você não serve, você não é útil. Você só é útil à medida que você produz alguma coisa de valor para essa sociedade. Além da produtividade, nós temos a cultura da competitividade. A gente vive num mundo extremamente competitivo, onde só importa os primeiros lugares. O segundo não serve, você tem que ser primeiro. Você tem que ser primeiro em tudo que você faz. Já ouviram isso? Eu não quero ser segundo, porque o segundo ele não ganhou o segundo lugar, ele perdeu o primeiro. Tem aqueles que falam, eu prefiro ser o terceiro do que o segundo, porque o segundo ele perdeu o primeiro, o terceiro pelo menos ele ganhou do quarto. Então essa cultura de competição, ela valoriza isso, ela valoriza a vitória a todo custo. E também a gente vive numa cultura do ativismo profissional, ativismo religioso. Ativismo, você tem que estar em movimento, você tem que estar fazendo alguma coisa, você tem que estar engajado em projetos, em atividades, senão você também não serve. E aí vem aquela coisa que quanto mais eu fizer, melhor, né? Não importa o que eu estou fazendo, tem que estar fazendo alguma coisa. Se você estiver parado, estagnado, só contemplando, não serve, você não é um vitorioso, sua vida não está bem. Você tem que estar fazendo alguma coisa, como se Deus valorizasse somente aquele que faz. Aquele exemplo da Marta, né? Não serve a Maria só contempla. Não, a nossa sociedade ela valoriza a Marta, é aquela que está fazendo, é aquela que está engajada em alguma coisa, né? Então isso são exemplos de como a nossa cultura valoriza a vitória.
valoriza os primeiros lugares, né? Freud, famoso psicanalista, né, criador da psicanálise, ele falava que o ser humano ele é movido por duas forças, por dois princípios: o princípio do prazer e o princípio da realidade. O princípio do prazer, nós somos guiados, nós somos motivados, nós somos controlados por aquilo que dá prazer para a gente, para coisas agradáveis, para aquilo que traz coisas boas para nós, né? Se me dá prazer, eu estou ali. Então, é normal buscarmos os primeiros lugares, é normal a gente buscar as coisas que a gente acha boa para a gente, os nossos desejos, as nossas vontades, mas também tem o princípio da realidade. Ou seja, eu vou ser frustrado. Muitas vezes, o que eu quero, o que eu almejo, o que eu desejo, não vai dar certo. Eu vou me decepcionar. Eu tenho que me preparar para as frustrações. Eu tenho que saber que, muitas vezes, eu vou conseguir o que eu quero, o que eu desejo, os meus sonhos vão se realizar. Mas muitas vezes não. As portas vão se fechar para a gente. As coisas não vão dar certo. Por quê? Porque essa é a realidade da vida. E se a gente não estiver preparado humanamente para conviver com essa realidade, nós vamos ser pessoas que não vão conseguir viver com a realidade desse mundo. Vamos viver num mundo de ilusão ou vamos ficar doido. E tem muita gente assim, que não suporta a frustração, não suporta não suporta que as coisas não aconteçam do jeito que ela planejou, que ele desejou, que ele almejou, que ele lutou. Aí quando as coisas não dão certo, poxa, eu não consigo mais ir para frente, eu não consigo mais viver, porque eu estava contando que aquilo lá desse certo. Então o princípio do prazer e o princípio da realidade são duas coisas que andam juntas. Muitas vezes eu vou conseguir o que eu quero, mas muitas vezes, para não dizer a maioria das vezes, eu não vou conseguir o que eu quero. Faz parte da realidade da vida e eu tenho que me preparar para o mundo real, que é um mundo que não é perfeito, longe disso, a gente sabe. E nós temos vivido tempos de perda. Nesse último ano difícil, ano de pandemia, ano de uma realidade histórica terrível, que vai entrar para a história da humanidade como um dos piores tempos, né, da nossa realidade, dos tempos modernos. É um ano que muitas pessoas perderam suas mães, por exemplo, como a gente estava falando aqui. Muitas mães perderam os seus filhos. Muitas pessoas perderam o seu emprego, muitas mesmo. Muitas pessoas perderam a sua saúde, ficaram com sequelas da Covid. Muitas pessoas perderam os seus sonhos, muitas pessoas perderam até a sua fé. A realidade de perdas faz parte da vida cristã também. Quando a gente olha para esse texto aqui de Filipenses, que é um texto muito conhecido, né? Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Virou frase de para-choque de caminhão, né? Virou frase de caixinha de promessas. Virou frase de você ter um quadro na sua sala, em cima da sua estante, dizendo lá, tudo posso naquele que me fortalece. E mais de 90% da igreja evangélica da nossa nação entendem esse texto assim: agora do lado de Deus eu só vou ter vitórias. Agora do lado de Deus todos os meus desejos vão ser realizados. Agora com Deus eu tudo posso conquistar, porque agora Ele está comigo. Agora eu não vou mais ter derrotas na minha vida, não vou mais sofrer. Se eu sofrer vai demorar pouco e depois Ele já me dá a vitória e está tudo resolvido. Eu começo a orar, começo a fazer campanha, começo a pagar promessa, e aí Deus logo me dá a vitória, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Ele me prometeu que eu podia tudo nele. Mas a gente sabe que não é bem assim. E eu espero que a nossa igreja congregacional de Monte Santo seja
essa pequena parte que entende esse texto de uma outra forma. Porque muitas vezes nós só enxergamos aquilo que a gente quer enxergar. E muitas vezes a gente lê esse texto baseado nos desejos do nosso coração. E entende esse texto como se Deus fosse aquele gênio da lâmpada mágica, né? Como que é o gênio da lâmpada mágica? Eu esfrego a lâmpada e ele aparece lá, né? Nos contos infantis. Ó, meu amo, você tem 3 desejos, né? Então é como se a nossa oração fosse aquela esfregada na lâmpada. E Deus aparece para a gente e fala: olha, meu filho, nossa, eu estava esperando você orar. Ó, minha filha, ainda bem que você se dobrou para mim. Agora você tem vários desejos. Agora eu vou te dar a vitória. Não é assim que muitas pessoas entendem Deus e esse texto? Aqui, eu tudo posso naquele que me fortalece. Mas se a gente for refletir sobre a experiência de fé dos cristãos, desde lá do Antigo Testamento, os servos de Deus, os patriarcas, a gente vai ver que não é bem assim. Que a experiência de fé não é um adquirir coisas, muitas vezes é o contrário, é um abrir mão de coisas. Se a gente for ver Abraão, o que Deus diz para Abraão quando ele abraça o caminho da fé? Deixa a tua terra, deixa a tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Primeiramente, então, a experiência de fé é uma experiência de deixar, de abrir mão, de renunciar. Não é uma experiência de conquistar as coisas. Então Abraão precisou deixar tudo que ele tinha, ou quase tudo que ele tinha, para abraçar o caminho da fé. Deixou pai, deixou mãe, deixou parentes, deixou a cidade que ele gostava, que ele viveu, deixou aquele estilo de vida, aquele status social que ele tinha, e ele foi dar um salto no escuro. Ele não sabia para onde Deus estava o levando. O desafio era andar pela fé. O desafio era abraçar um caminho invisível, mas porque ele confiou no Senhor. E ele conquistou a terra prometida. A terra prometida ficou como uma promessa ali, que ele colocou os pés, mas não teve totalmente o que ele desejava, o que ele esperava ter. Os caminhos de Deus muitas vezes não são os nossos caminhos. Muitas pessoas falam: eu quero ter a fé de Abraão. Mas esquece que a fé de Abraão é primeiramente a fé para abandonar coisas, para renunciar, para ir pisar no escuro, para ir para um caminho tortuoso. A experiência de fé, por exemplo, dos profetas. Quem queria ser profeta no Antigo Testamento? Era uma vida sossegada? Era uma vida tranquila? Não era. Deus levanta os profetas porque os sacerdotes haviam se corrompido ao rei. Quando viam um rei mau, os sacerdotes preferiam estar do lado do rei do que estar do lado de Deus. Aí Deus levantava os profetas. Para quê? Muitas vezes para confrontar o rei, para confrontar o povo. E aí eles eram perseguidos, eram maltratados, caluniados, jogados no calabouço, como foi o exemplo do profeta Jeremias. Se a gente for analisar a vida do profeta Jeremias, por exemplo, foi uma vida de perdas, uma vida de derrotas. Se a gente for analisar o ministério do profeta Jeremias, a gente vai falar assim: poxa, mas que ministério é esse? Não foi um ministério bem sucedido do ponto de vista humano. Ele pregava, as pessoas não se convertiam. Ele foi chamado para pregar para uma nação que não o escutou, e Deus falou que ele não ia escutar. Ele foi levantado para pregar juízo, que o povo seria derrotado, que o povo deveria se prostrar para Deus, deveria emendar os seus caminhos, deveria se arrepender, mas que o juízo viria. Não tinha jeito. Aí Jeremias foi perseguido, foi jogado no calabouço, foi jogado no poço. E os irmãos conhecem a história. E aí, tem isso em vista, a gente começa a questionar: mas que vitória é essa que o Senhor
deu para profetas como Jeremias, para os patriarcas que tiveram tanta dificuldade. Se a gente for analisar a vida do nosso Senhor Jesus, o ministério de Jesus, próprio Deus encarnado, ele teve uma vida fácil? Ele teve uma vida só de vitórias? O povo, e principalmente os religiosos, esperavam um Messias como o Messias davídico, um Messias vindo num cavalo branco, com seu manto real, com sua espada desembainhada, que ia conquistar o reino político para Israel. Mas Jesus decepcionou os seus contemporâneos. Jesus nasceu numa cidade humilde, veio como um homem humilde, e como um homem foi um homem de dores. E o seu ministério foi um ministério de dores também, de sofrimento. Jesus provou a humanidade como ninguém. Jesus teve muitas alegrias, Jesus teve muitas vitórias, muita felicidade, mas também teve muitas derrotas, teve muito sofrimento, muitas dificuldades na sua vida. Se a gente for ver, a nossa vida, a vida do cristão, não é diferente da vida do mestre. Se o mestre passou por tudo isso, imagina os discípulos, não é verdade? E Jesus disse, em João 16:33, no mundo vocês terão aflições. Jesus nos preparou para o caminho que nós iríamos trilhar do lado dele, que não foi uma vida fácil. Mas os cristãos, a gente muitas vezes, maculado pelo evangelho da prosperidade, a gente faz recortes da palavra e só enxerga um Jesus vitorioso. Nós partimos do Jesus ressurreto, o Jesus que ressuscitou, o Jesus que faz milagres, o Jesus que invoca a Deus e Deus responde. E nós deixamos o Jesus crucificado de lado. Mas a igreja evangélica brasileira precisa partir do Jesus crucificado para chegar no Jesus ressuscitado. Porque se a gente faz um recorte somente do Jesus ressurreto, de Jesus que ressuscitou, do Jesus vitorioso, a gente tem uma visão deturpada do evangelho, do reino de Deus. Aí a gente começa a se iludir com o caminho da fé cristã, achando que a fé cristã é isso. É partindo de Jesus vitorioso, do Jesus que ressuscitou e derrotou todo o poder das trevas. Mas espera aí, a gente tem que partir do Jesus crucificado, para daí chegar no Jesus ressuscitado. E se Jesus foi crucificado, se Jesus viveu a experiência da derrota, nós também vamos viver primeiramente a experiência da derrota, para depois chegarmos na experiência da vitória. E se a gente for chegar agora no escritor desse texto que nós lemos aqui, no apóstolo Paulo, a gente vai ver também que ele sabia o que ele estava falando, o que ele estava escrevendo aqui. O apóstolo Paulo não estava escrevendo como alguém que tinha começado a caminhar na fé cristã, iludido como seria a caminhada. Não, ele estava escrevendo como alguém experimentado na fé. Se a gente for ver a vida do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo precisou abrir mão de muitas coisas para ser cristão. O apóstolo Paulo abriu mão do seu status religioso, da sua carreira religiosa que ele tinha pela frente como fariseu. Abriu mão de se casar e constituir família, no caso pessoal do chamado dele. Abriu mão de sonhos. Abriu mão da profissão. Abriu mão de viver uma vida confortável. Se a gente pegar o ministério do apóstolo Paulo, o ministério de prisões, de açoites, de apedrejamentos, ministério de calúnias, ele fundou muitas igrejas, muitas e muitas igrejas, mas até algumas igrejas que o apóstolo Paulo fundou, começou depois a questionar a autoridade apostólica dele. Olha que coisa. Foi traído pelos seus próprios filhos na fé, que estavam o abandonando. Aliás, o apóstolo Paulo escreve ou dita essas palavras aqui
Alguém sabe onde o apóstolo Paulo estava quando escreveu ou ditou Filipenses? Essa carta aqui? Preso. Provavelmente em Roma ou em Cesareia, não se sabe ao certo, mas o apóstolo Paulo estava no cárcere da prisão. Então, ele sabia o que estava escrevendo aqui, do que ele estava falando, e não era isso muitas vezes que a gente enxerga quando a gente lê: tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo era também um homem de dores. Ele sabia que quando ele abraçasse a fé cristã, ele seguiria o caminho de Jesus. E o caminho de Jesus era o caminho muitas vezes da derrota, do sofrimento, das perdas, do abrir mão, do renunciar. E o próprio Jesus já mostrou para o apóstolo Paulo que ele seria um apóstolo que iria segui-lo na sua própria caminhada, na própria vida que Cristo teve. Ele sabia que ele carregaria no corpo as marcas de Cristo. E ele se orgulhava disso, não se orgulhava do seu status que ele teve como fariseu, da sua força, da sua inteligência, do seu conhecimento. Ele se vangloriava, se orgulhava das suas marcas, de ser perseguido pelo amor de Cristo, de andar como o próprio Cristo andou. Aí ele podia dizer que o poder de Deus se aperfeiçoava na sua fraqueza, porque quando ele era fraco, quando ele era perseguido, quando ele perdia, aí que a graça de Deus superabundava na sua vida. Mas ele sabia que não era fácil, e como eu estava falando, o apóstolo Paulo, ele carregava as marcas de Cristo, as cicatrizes de Cristo na sua vida. Tem muitos líderes cristãos que falam da sua experiência de fé, da sua experiência de conhecimento de Deus, mas não tem cicatrizes na sua vida. Não tem nem os joelhos ralados. Estou falando isso simbolicamente, não precisa ter o joelho ralado ali de orar. Muitas pessoas falam, não, você precisa ter o joelho calejado ali, não precisa ser fisicamente. Mas desconfie de um líder que ele não carrega na sua vida as cicatrizes por amor de Cristo. Desconfie de um líder que fala de Deus para você sem colecionar derrotas, sem colecionar perdas na sua vida. Tem muita gente falando de Deus, olha, eu conheço Deus, muitos líderes conhecidos da mídia cristã, falando de Deus, mas vive uma vida confortável, sempre viveu uma vida de vitórias, uma vida que não teve muita dificuldade na vida, fala de uma experiência com Deus só baseada em coisas que conseguiu através da fé cristã. Mas provavelmente, possivelmente, esses líderes que falam dessas experiências com Deus, baseados só em experiências agradáveis, experiências místicas, experiências de ter, de conquistar, são pessoas que não apresentam a realidade da fé cristã, que colocam uma imagem deturpada do Evangelho. Por quê? Pelo que eu disse para os irmãos aqui. Desde Abraão até os tempos do apóstolo Paulo, andar com Deus é difícil. Andar com Deus é colecionar derrotas, é muitas vezes ser frustrado, é muitas vezes cair, é muitas vezes se machucar, é muitas vezes ter as nossas ilusões feridas, se desiludir, ter as nossas esperanças frustradas. Isso muitas vezes é andar com Deus, isso é necessário, porque se a gente não perder, a gente não valoriza a vitória. Se a gente não for frustrado, a gente cresce como crianças mimadas. Já viram? Crianças mimadas, que tem tudo o que quer, viram verdadeiros monstrinhos. Por quê? Porque eles vão ser tiranos. Eles vão querer tudo, em todo momento. E quando a vida se impuser para eles, eles não vão estar prontos para lidar com a realidade da vida, a realidade de frustração, a realidade do não ter, a realidade de perder muitas vezes, não vão estar preparados para lutar quando perderem, para se levantar. Então,
líderes que não são experimentados no sofrimento de Cristo, que não partem do evangelho da cruz, muitas vezes se tornam falsos líderes, ou já são falsos líderes, porque não estão preparando os filhos de Deus, os cristãos, para se desenvolver na fé. Criam crianças, eternas crianças na fé. Igrejas que são formadas por cristãos imaturos. Como o apóstolo Paulo falou para a igreja de Corinto: olha, eu não posso falar para vocês como a pessoas experientes na fé, como a cristãos maduros, não posso. Eu tenho que ainda tratar vocês com leite, porque se eu der um alimento mais sólido, vocês não vão estar preparados para isso. Vocês vivem brigando entre vocês, vocês vivem vendo quem é melhor, quem é pior, buscam os primeiros lugares, né? Mas vocês não entenderam ainda a caminhada cristã. Vocês ainda não entenderam o projeto de Cristo para a vida de vocês. E o projeto de Cristo para a vida de vocês é primeiramente a gente ser derrotado. É a gente ser destronado por Deus. É a gente ser muitas vezes primeiramente humilhado, ter o nosso eu destronado, para que a gente entenda que a gente obedece a alguém, não Deus nos obedece, nós que obedecemos a Deus. E que nós fomos chamados para seguir alguém, e não Deus nos seguir. E que a experiência da fé cristã é uma experiência maravilhosa, é uma experiência de força, é uma experiência de poder. Mas o poder não está na vitória desse mundo. O poder, muitas vezes, ele está simplesmente em você levantar depois que você caiu. De você abrir mão daquilo que você tem para pegar algo que é mais valioso. E eu aprendo algumas coisas com esse texto aqui, queridos, que eu gostaria de partilhar com vocês. A primeira coisa está no verso de número 11. Vamos ler o verso de número 11 mais uma vez. Não estou dizendo isso como por necessidade, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Primeira coisa que eu vejo aqui do apóstolo Paulo é que ele aprendeu a aceitar as suas limitações. O apóstolo Paulo, ele aprendeu a aceitar aquilo que era possível ele ter na sua caminhada com Cristo. Não foi da noite para o dia. A aprendizagem não acontece no estalar de dedos, é um processo. Muitas vezes é um processo doloroso, é um processo que vai exigir esforço, renúncia, vamos ter dificuldades. Nesse processo vamos cair, como alguém que está aprendendo a andar, uma criança que está aprendendo a andar, ela cai. Alguém que está aprendendo a andar de bicicleta cai, mas depois levanta de novo e começa de novo, tentando perceber o que estava fazendo de errado. Não é aquela coisa de você orou, aconteceu. Orou, virou espiritual. Foi para o monte, fez a campanha, se tornou um outro cristão. Não, o apóstolo Paulo caminhou e caminhou muito com Cristo. Foi um ministério longo de aprendizagem. E aí ele fala, eu aprendi. Não foi da noite para o dia, eu consegui aprender. Cristo me ensinou ao quê? A me contentar com o que eu tenho. Ele não alimentava ilusões de grandeza, de que agora, Cristo do meu lado, eu estou com Cristo, as coisas vão dar certo, todo mundo vai me ouvir quando eu pregar, as pessoas vão se converter, vão se curar. E não era isso que acontecia sempre. Muitas vezes as pessoas se voltavam contra ele era apedrejado, perseguido pelos gentios, perseguidos pelos religiosos, perseguidos pelos falsos cristãos, pelos cristãos imaturos que não entendiam a mensagem de Paulo. Mas ele foi experimentado na fé e começou a entender que não é do jeito que a gente quer, é do jeito que tem que ser. E que ele precisava reconhecer a sua própria limitação diante da carreira, diante do seu ministério.
Olha, eu aprendi o quê? A adaptar-me a toda e qualquer circunstância. É pecado a gente desejar coisas boas pra gente? É pecado ter ambição? Ser uma pessoa ambiciosa? Não, a ambição não é pecado, se ela for equilibrada com a realidade. O pecado é a cobiça. O que é a cobiça? A cobiça é a gente achar que conseguindo coisas, conquistando coisas, adquirindo coisas, a gente vai ser feliz. Se eu casar, eu vou ser feliz. A carreira que eu tanto planejei, aí eu serei uma pessoa feliz. Aquele carro, aquela casa própria e aí por diante. A gente acha que ser feliz é adquirir coisas. Isso é cobiça. Ser ambicioso é a gente desejar coisas boas pra gente. Isso não tem problema, mas ela tem que ser dosada com a realidade. O apóstolo Paulo, ele entendia que quando ele abraçou o caminho da fé, ele não ia mais correr atrás dessas coisas, seja materiais, sejam sonhos pessoais. Isso não vinha em primeiro lugar. O que vinha em primeiro lugar era a vontade de Deus. O que vinha em primeiro lugar era aquilo que ia aperfeiçoar o caráter dele, para ele se tornar mais parecido com Jesus, o seu mestre. Então a vida cristã impunha limitações para Paulo. O apóstolo Paulo entendia que existia um caminho a seguir, que ele tinha que abrir mão de outras possibilidades de caminhada para poder seguir aquele caminho de Cristo. Então ele começou a se adaptar com aquilo que ele podia e aquilo que ele queria. Aquilo que ele queria e aquilo que ele podia ter. Então, tem muitas coisas que você até podia ter, possibilidades na sua vida, vantagens na sua vida, mas como cristão, como alguém que tem o caráter de Cristo, você fala, não, por aí não vai ser bom para mim. Por aí eu não vou agradar a Deus. Por ali eu não vou cumprir o propósito de Deus na minha vida. Por ali eu não vou fazer bem para aqueles que dependem de mim, para os meus filhos, para minha esposa, para a igreja. Então a caminhada cristã é uma caminhada que muitas vezes a gente tem que se adaptar e se contentar com as limitações que nos são impostas. E o apóstolo Paulo percebeu isso. Tem coisas que eu posso, tem coisas que eu não posso. Eu preciso abrir mão de algumas coisas. Eu posso ser ambicioso, mas eu não posso ter um estilo de vida que seja baseado no ter, porque isso é contraditório à fé cristã. Mas pastor, mas Samuel, tem tanta gente que quando abraça a fé cristã dá um testemunho de que, olha, depois que abraçou a Jesus, conseguiu isso, conseguiu aquilo. Mas a pergunta que eu faço, essa pessoa se tornou uma pessoa melhor? Ela pode ter conseguido fama, ela pode ter conseguido bens materiais. Não estou falando que Deus lhe deu. As pessoas conseguem com esforço, com objetivos, com planejamento, com metas, com preparação. Mas eu pergunto, eu coloco, muitas vezes não foi Deus que lhe deu aquilo lá. A pessoa conseguiu com o seu próprio esforço, mas aquilo está sendo bom para ela, aquilo que ela conquistou, conseguiu, que ela tanto almejou, tornou dela uma pessoa mais parecida com o próprio Jesus? Mas o que isso tem a ver? É o caráter da fé cristã, queridos. Se a gente não é parecido com o próprio Deus, a gente está longe de Deus. Se a pessoa, nós nos tornamos aquilo que nós desejamos. Se a pessoa só deseja coisas, ela vai se tornar escrava das coisas. Ela vai ser escrava dos seus desejos, escrava dos seus sonhos. Mas se ela almeja se tornar escrava de Cristo, ela almeja Deus, ela deseja estar próximo de Deus, ela vai se tornar mais parecido com o próprio Deus. Ela vai valorizar coisas que Deus valoriza. E é por aí que o apóstolo Paulo nos ensina. Quem tem que guiar a nossa vida cristã
é o próprio Cristo. Aquilo que Cristo valoriza, eu preciso valorizar. É nesse caminho que eu desejo seguir, que eu preciso desejar seguir. Outra coisa que eu aprendo aqui, que o apóstolo Paulo nos ensina, é que a vida, ela pode ser feita de oscilações, de altos e baixos. Mas isso não quer dizer que eu vou viver de altos e baixos, que eu vou viver oscilando assim como a vida oscila. Deixa eu explicar melhor. Verso 12. Vai lá para o verso 12. O apóstolo Paulo fala: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, seja tendo muito ou passando necessidade. A realidade da vida é muitas vezes oscilante, é muitas vezes viver em opostos. Hoje eu tenho, amanhã não sei se eu vou ter, amanhã não tenho. Hoje eu tenho vida, amanhã não sei se eu vou ter vida. Hoje eu estou com as pessoas que eu amo, amanhã não sei se eu vou estar com as pessoas que eu amo. Hoje eu tenho saúde, eu não sei se amanhã eu vou estar com saúde. Essa é a realidade. Mas isso não quer dizer que no momento que eu não tiver, eu vou ser outra pessoa. Eu vou ser a mesma pessoa, só que em circunstâncias diferentes. Então eu tenho que estar preparado para o ter e para o não ter. Porque a nossa vida não deve ser determinada pelo que nós temos ou deixamos de ter, mas deve ser determinada pelo que nós somos. Então o ter e o não ter, ele não pode falar mais alto, nos afeta, sim. Eu tenho que estar preparado para saber lidar com coisas boas, porque tem muita gente que se dá mal porque as coisas boas que ela desejou aconteceu. Que nem aquela historinha, né? Não é ruim ter casa na praia, todo mundo quer ter casa na praia, não é verdade? Ou se você gosta do campo, você quer ter uma casa no campo. Mas, que nem aquela historinha, o camarada orou para Deus lhe dar uma casa na praia, só que agora ele só vive na casa da praia. Só liga para o prazer, esqueceu o dever. Não vem mais para a igreja, não está mais com os irmãos, não esqueceu o ensinamento da palavra, está lá só curtindo. Ele estava preparado para o ter? Não, porque muitas vezes é a vitória que nos corrompe, porque a gente não está preparado para ela. Aquela pessoa que estava orando, vivia na igreja, se consagrando, vinha para a escola dominical, contribuía na igreja, as suas ofertas, mas depois que ela conseguiu aquilo que ela almejava, Deus lhe deu aquela bênção. Você não vê mais o irmão orando, você não vê mais, nem vê mais o irmão, a irmã. Porque ela só desejava a vitória, não desejava Deus. Ela estava preparada para a vitória? Não, ela não entendeu ainda o que é evangelho. Então muitas vezes a vitória, o ter, corrompe se a gente não estiver preparado para ele. E o não ter? O não ter também, porque a falta, a privação, se a gente não estiver preparado para ela, para a desilusão, para perder, a gente pode naufragar na fé, a gente pode se desiludir a ponto de não querer mais caminhar com Deus, a gente se frustra, a gente fica fraco a ponto de não conseguir mais buscar a Deus. Então, o apóstolo Paulo mostra, a vida é feita de ambas as realidades, do ter e do não ter. Muitas vezes eu tenho e aprendi a ter, mas muitas vezes eu não tenho. E aí eu aprendi também, quando eu não tenho, a andar também, a ter ânimo, a ter força para continuar caminhando. Isso é o que? Isso se chama resiliência. Resiliência é uma qualidade psicológica que a gente adquire para saber lidar com as intempéries da vida. A resiliência é a gente passar por uma situação frustrante, de perda, e se tornar uma pessoa até melhor
do que a gente era antes de perder, antes de ter essa realidade. É diferente da resistência, por exemplo. Eu gosto de usar um exemplo, por exemplo, o exemplo da caneta. A caneta, ela é a capa da caneta é um exemplo de resistência. Ela resiste a uma determinada força. Então, se eu tento quebrar ela, até uma determinada força ela resiste, porque é um material resistente. Mas a carga da caneta ela não é resistente, mas ela é resiliente, ela é flexível, ela se adapta à realidade da oposição, do esforço que é feito sobre ela, e depois ela volta ao lugar. Está aqui, eu posso utilizá-la de novo. Então, a gente tem que aprender na vida a não ser só resistente, porque a resistência, ela tem limite. Muitas vezes eu estou resistindo, eu estou passando por uma dificuldade, por uma privação, por uma luta, e eu estou resistindo só. Mas a minha força, ela tem um limite. A sua força, ela tem um limite. E se eu só resistir, chega um momento que a minha força acaba. E aí eu não consigo mais resistir. Aí eu perco. Aí eu perco de maneira definitiva. Mas se eu adquirir resiliência, eu vou aprender a não só resistir, mas me adaptar àquela realidade de privação, de frustração, de perda que eu estou vivendo. E aí eu consigo aprender coisas naquele momento, para quando eu estiver no momento oposto de vitória, eu me tornar uma pessoa melhor e saber valorizar a vitória, saber valorizar o ter, porque eu já não tive. Eu sei o que é ter e o que é não ter. No momento bom, eu valorizo porque eu sei que o momento difícil ele pode chegar novamente, ele pode voltar. Porque a realidade da vida é como aquelas ondas, né? Elas são feitas de altos e baixos. Eu lembro de uma história que eu ouvi, não sei se é verdade, mas ela ilustra um pouco do que eu quero dizer, que uma moça, ela tentou suicídio, e aí ela não conseguiu, ela tomou um medicamento, não conseguiu se suicidar, e ela foi parar no hospital. Ela no hospital vai passar por toda aquela bateria de exames, né? Inclusive exame cardiológico, e aí ela está sozinha na sala, de repente entra um enfermeiro, e aí ele começa a conversar com ela, começa a perguntar para ela o que tinha acontecido, tal. Ela fala que tentou se suicidar porque ela estava sofrendo muito na vida, ela teve muitas perdas na vida dela, perdeu pessoas que ela amava e não fazia mais sentido viver. Aí nesse momento estava passando o batimento cardíaco dela no aparelho. E aí ele fala assim para ela: você está vendo o seu batimento cardíaco? Como que ele é? Tô. Ele é feito de altos e baixos, né? Aquelas ondinhas. Ele falou assim: assim é a vida. Ela é feita de altos e baixos. Mas se ele estagnar, se ele parar, se ele for uma coisa só, é sinal que você não tem mais vida, você morreu. Então a vida é assim, ela é feita de altos e baixos. E se a gente está sofrendo, se a gente está sentindo dor, é sinal que a gente está vivo. Se a gente está chorando, é sinal de que a gente tem emoção, que a gente tem sentimento. E se você está vivendo altos e baixos da sua vida, se você está numa situação que você não gostaria de estar, valorize isso, porque você pode aprender coisas que você não aprenderia se você estivesse num momento agradável. E de que é sinal de que você pelo menos tem vida. Muitas pessoas gostariam de passar o que você está passando. Elas não podem passar porque elas já perderam a vida. Tem muitas pessoas que não vão mais passar pelo desemprego, porque elas já perderam a vida. Não vão mais sofrer com doenças, porque já foram vencidas, já perderam a vida. Não vão mais se desiludir com relacionamentos. Por quê? Porque elas já não tem mais relacionamentos, não se relacionam mais, perderam a vida. Então, valorize a sua vida. Por mais que ela seja feita de altos e baixos, você ainda tem vida. Você ainda tem oportunidades de glorificar a Deus. Seja onde quer que você esteja,
No momento alto ou no momento baixo? Para terminar, queridos, vamos chegar no versículo 13, que é a cereja do bolo, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nesse ponto a gente chega no texto áureo, né? Que a gente então, muitas pessoas que você de repente pensava que posso todas as coisas significava você poder realmente todas as coisas, conseguir todas as coisas que você deseja, você nesse ponto que pensava assim já deve ter entendido que não é bem assim que esse texto funciona, que o apóstolo Paulo não queria dizer isso. O posso aqui não é o poder para ter tudo. O posso aqui é o poder para ter e para não ter. Para ter e não ser corrompido pelo que eu tenho. Para não ter e eu não ser destruído por não ter. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso passar pela dificuldade, Deus vai estar comigo. Eu posso passar pela bonança, pelos momentos agradáveis, Deus também vai estar comigo. O barco pode estar indo de vento em polpa, e eu vou agradecer a Deus por isso. O barco pode naufragar, e Deus vai estar me sustentando, permitindo que eu saia melhor do outro lado, depois do naufrágio. O apóstolo Paulo tinha entendido que ele pode ser uma pessoa feliz, que ele pode ser uma pessoa alegre, que ele pode ser uma pessoa de bem com a vida, com ânimo, com força, tanto no bom ou no mau momento. Esse é o verdadeiro poder da fé cristã. Esse é o verdadeiro poder, queridos. Eu posso tudo quando eu estou com Cristo. Eu posso passar pelo momento difícil? Posso. Eu posso passar por alegrias, por felicidade? Posso também. Mas o estar com Cristo me garante que tanto numa circunstância quanto na outra, eu vou ser vencedor. Porque o ser vencedor, o ser vencedor cristão, não é como o ser vencedor do mundo. É um vencer diferente. É um vencer mais do que vencer. Não é isso que o apóstolo Paulo quis dizer? Aí a gente vai lá para um outro texto também muito conhecido, mas também um pouco deturpado. Abra sua Bíblia lá em Romanos 8:37. Romanos 8:37 vai mostrar essa realidade para a gente, essa realidade do que é a vitória na perspectiva de Paulo, do que é a vitória na perspectiva cristã. Um texto também muito conhecido, né? Que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Estou no 31, desculpa. Eu estou começando a ler, o que a gente vai ler daqui a pouco. Aí vamos para o 37. Mas em todas estas coisas, somos mais do que? Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Nós somos mais do que vencedores. A Bíblia, ela não é contra a vitória, mas ela também não é contra a derrota, porque a vida é feita das duas circunstâncias, das duas realidades. Mas o apóstolo aqui está mostrando que a carreira cristã ela é feita de uma realidade maior, de ser mais do que vencedor. Não é ser vencedor aos moldes desse mundo, do reino desse mundo, é ser vencedor nos moldes do reino de Deus. E o que é vencedor, ou mais do que vencedor, nos moldes do reino de Deus? Ele vai começar a falar aqui a partir do verso 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí ele vai falar de coisas que muitas vezes nós somos, o cristão é caluniado, o cristão é perseguido, enfrentando a morte, a espada, a perseguição, a tribulação, mas a fome. Mas quem nos separará do amor de Deus, mesmo passando por todas essas coisas? Ninguém pode nos separar do amor de Deus. Isso é ser vitorioso.
Mas não ser vitorioso com a força natural, do homem natural, com a dinamis que eu tenho a partir da minha natureza carnal. Aqui o apóstolo Paulo está falando de ser mais do que vencedor. No grego, hipernikon, hipervencedor, supervencedor. É uma realidade que está além. Mesmo perdendo, eu sou vencedor. Mesmo quando eu ganho, eu também não perco para a vitória, porque eu não deixo ela corromper o meu coração. Não é eu vencer sempre, mas é mesmo quando eu perco, eu estou crescendo com aquilo. E quando eu estou vencendo, o pecado não me envaidece, não me torna uma pessoa orgulhosa. Quando eu sou ofendido, eu aprendo a perdoar. Quando eu sou machucado, eu aprendo a oferecer perdão. Quando eu sou perseguido, eu aprendo a amar também. Quando as coisas acontecem, eu aprendo a ser grato a Deus e não me esqueço de que foi Ele que conquistou a vitória por mim. Isso é ser mais do que vencedor. Então, Cristo nos convida a duas coisas nessa manhã. A primeira delas, aceite não só o que você tem de bom na sua vida, mas aceite as suas derrotas, as suas frustrações, as suas perdas. E aprenda a adaptar-se a ela para você poder crescer, amadurecer. Aprenda a usá-las para que o caráter de Cristo se aperfeiçoe na sua vida. E o segundo convite que Ele nos faz é para a gente descobrir uma força que está além da nossa capacidade natural. Uma força que não vem das circunstâncias, uma força espiritual que vem daquilo que nós somos no Senhor. Não daquilo que a gente tem ou deixa de ter, mas daquilo que nós somos em Deus. Quero convidar você para ficar de pé e agradecer ao Senhor. Este dia comemorativo, dia especial, ele pode não ser um dia com lembranças tão agradáveis da sua vida. Mas eu quero dizer para você que Deus está com você. E de que a vida cristã, apesar de não ser um parque de diversões como muitos gostariam que ela fosse, é uma vida que Jesus nos chama para viver com uma força que vem dele. De uma força que faz de nós vencedores em outra esfera, na esfera espiritual. Curva a sua cabeça. Pai querido, nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai, pelo que nós temos no Senhor. Podemos não ser as pessoas que um dia nós sonhamos ser. Podemos não ter as coisas que muitas vezes nós desejamos ter. Mas louvado seja o Senhor por isso, como o apóstolo Paulo disse, que ele se alegrava, porque o Senhor lhe dava força para tanto saber ter como não ter. E ele podia dizer: posso todas as coisas, porque Cristo me fortalece. Eu posso ter ou não ter, não importa, não é isso que é baseada a minha fé. A minha fé é baseada naquilo que eu sou no Senhor. E que isso seja realidade na minha vida, Senhor, e na vida dos meus irmãos. Que nesta manhã nós possamos estar mais com o pé no chão. Que a nossa fé, ela seja olhando para o Senhor, mas com o pé no chão. Que a gente não fique iludido por desejos, por coisas que não são reais, que nós não podemos ter. Mas que nós venhamos a lembrar que também a nossa fé, ela não é limitada pelas circunstâncias. Que no Senhor nós podemos olhar para frente e esperar por um amanhã melhor. Um amanhã onde não vai mais haver pandemia. Um amanhã onde não vai mais haver tristezas, não vai haver mais frustrações, porque vamos estar com o Senhor, vamos estar escondidos no Senhor, e o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e aí nós vamos poder nos encontrar com aquelas pessoas que já partiram no Senhor, com aquelas pessoas que fazem tanta falta hoje, que nós gostaríamos de abraçar, de estar com elas, de falar com elas, mas não podemos, Pai. Mas que naquele dia, no dia do Senhor, nós vamos poder
estar contigo, Deus. E todo nosso sofrimento vai acabar, Jesus. Mas nos ajuda, enquanto estamos vivendo essa realidade, a andar contigo, a aprender, como o apóstolo Paulo aprendeu, a caminhar com os olhos no Senhor, mas com o pé no chão, sabendo que, seja na circunstância boa ou na circunstância desagradável, o Senhor está conosco, nos guardando, nos protegendo, e no Senhor nós podemos tudo. Temos força para passar tanto em um quanto no outro, na outra realidade, no outro momento. Obrigado por o Senhor nunca nos abandonar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos. Pode encerrar? Senhor, mais uma vez te louvamos por esses momentos que nós pudemos ter, louvando o teu nome e aprendendo mais a tua palavra e revendo a cada irmão que nós tanto precioso para nós, que forma essa comunidade cristã. Obrigado, que tenhamos uma semana na tua presença, que as circunstâncias não nos limitem, que vivendo tanto um quanto no outro extremo, o Senhor esteja conosco durante essa semana. Que o amor de Deus Todo-Poderoso, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Santo Espírito de Deus seja com toda a sua igreja, que se reúne aqui como em toda a face da terra. Amém. Deus abençoe.